Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Papo de Perfumaria, recebendo a querida Carol Belli, perfumista da Givaudan. Oi, Carol, como que você tá? Tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Muito feliz de estar te recebendo, da gente estar conversando, entender um pouquinho sobre os bastidores aí do seu trabalho. Ai, o prazer é meu. Muito gostoso falar sobre perfumaria e ainda mais no podcast. Sempre é bom, né? Carol, me conta um pouco como é que foi, quando que você descobriu assim que você gostaria de trabalhar com isso, com a parte de perfumaria? Porque você Tá. já trabalha na Givaudan já há um bom tempo, né? Já faz 12 anos, mas eu descobri, assim, a paixão, talvez sem saber que existia esse mundo da perfumaria. Acho que eu estava na escola ainda, era final, assim, colegial, e aí eu descobri numa revista profissão perfumista. E aí eu fiquei muito chocada, assim, que isso Existe existia, né? profissão perfumista, né? Eu já era apaixonada por perfumes, frascos, embalagens, assim, de ficar olhando, ficar sempre cheirando. Eu ia na casa das pessoas e às vezes ficava no banheiro ali, eu ficava, sabe quando você vai no banheiro e fica cheirando o perfume das pessoas? E aí eu fiquei encantada e falei, preciso descobrir o que eu tenho que fazer pra trilhar esse caminho. E aí eu não sabia muito, né? Assim, imagina, faz bastante tempo, e aí eu não tinha tanta informação, internet, não tinha tanto blog na época, era muito o comecinho. E aí eu fui atrás de curso, fui tentar entender o que eu podia fazer de faculdade. E aí eu acabei indo pro lado de farmácia e bioquímica, porque depois de uma conversa com várias pessoas, eu entendi que tinha era um pouco mais ligado com o lado de cosmética. Então, que eu não ia entender só da formulação, eu ia entender também como aquele produto ia agir na pele, caso eu não fosse tanto pro lado de perfumaria, fosse pro lado mais de cosméticos. E aí eu fui fazer faculdade de farmácia e bioquímica, que nunca tinha passado na minha cabeça também, Fazer isso. também não conhecia. E aí no final eu fiquei um pouco frustrada com o curso, porque era medicamento, né? O tempo todo, doença, medicamento. E nesse meio do tempo eu comecei a procurar alguns cursos que tinha Semana da Farmácia, e aí a Givaudan ia lá, davam curso de perfumaria. E aí, em dado momento, eu resolvi parar um pouco a faculdade, fui para a França fazer um curso de perfumaria. Aí eu fiquei na Grasse Institute of Perfumery durante 2 semanas, fazendo totalmente imersão, e mais 6 meses em Paris, estudando a língua, buscando cursos. E aí, quando eu voltei, eu comecei a estagiar na Givaudan. Então foi o comecinho ali da carreira. Mas então quando você entrou, realmente você já sabia que era isso que você queria ir atrás, né? Sim, Sei, que massa. eu brinco que um pouco ingênua, porque eu não sabia, eu não tinha tanta informação, mas eu achei que era muito legal poder criar fragrâncias. E foi realmente, acho que quando eu cheguei na Givaudan, eu entendi a dimensão da coisa, assim, sabe? Todas Não é as tão áreas que você simples podia assim, né? Você trabalhar. precisa entender, cada portinha é uma área, né? Exato. Eu lembro que na minha entrevista até era para área de estagiária em avaliação de fragrâncias. Eu falei, eu quero ser perfumista. E aí o pessoal, não, tudo bem, mas vamos entender um pouquinho o que mais tem aqui acontecendo. E aí foi assim que tudo começou. Olha que legal. E como que funciona assim, quando você recebe um briefing para você criar esse perfume? Como que você trabalha a sua criatividade para isso? Você tem algum processo? Como que é? Para mim, quanto mais informação eu tiver sobre o briefing, é mais legal, assim, é mais importante. Eu acho que eu me envolvo mais. Eu gosto de saber, às vezes, quem que vai usar, qual que é o público, o frasco, qual que é o produto, qual a finalidade. Eu acho que tudo isso é muito inspirador. E entender um pouco, às vezes já faz parte de alguma marca, o que que essa marca comunica. E é aí que eu vou começar o processo. E eu começo a associar coisas da minha vida, né? Então, seja viagem, comida. Eu adoro, assim, essa conexão com esse lado de comida. Eu amo, sou meio foodie, sabe? Assim, gosto de provar coisas novas, ingredientes diferentes. Tudo que é sensorial, né? Tudo que é sensorial. E aí que começa meu processo, assim. Então, é mais nesse começo. Às vezes parto de alguns acordes que eu já criei. Quando a gente está na escola de perfumaria, são 4 anos, mas durante 2 anos você está muito focado ali em criar novos acordes. Então,
Tem muitos acordes que eu criei naquela época que eu dou uma lapidada e aí trago um pouco mais para a atualidade, uso nas fragrâncias. Então é super especial porque vira uma coisa totalmente autoral, assim, né? E com muito sentimento ao mesmo tempo. Muito sua, muito com a sua criatividade, né? É. E se em algum momento, assim, já aconteceu de você ter algum bloqueio na criatividade, você precisar sair um pouco disso para poder voltar? Como que é? Eu brinco que acho que o mais difícil, talvez, apesar né, tem vários pontos difíceis na carreira do perfumista, né? A questão de você tem que ser super resiliente, porque você se apega e mais perde um projeto do que ganha. Mas eu acho que é você ser criativo sob pressão. E às vezes nessa pressão é quando você é mais criativo, né? Porque às vezes você não tem tempo, você tem que tirar tipo ideias da cartola, assim, realmente. Mas já. E aí é quando eu volto pra casa, quando passa um final de semana. E normalmente é no chuveiro que isso acontece, que você fica ali dormindo com a ideia, pensando, e aí vem alguma coisa. Que falam que até tem uma pesquisa, né, que acho que no chuveiro, como você está desconectado de qualquer equipamento, realmente assim, dá como eles chamam de desanuviada, né? E daí a gente consegue voltar para essa parte da criatividade. Que legal. Exatamente. E como é que você está enxergando hoje o Brasil na questão da perfumaria, questão olfativa? Como que você enxerga? Você acha que as nossas matérias-primas, a nossa parte de biodiversidade, ela está tendo mais visibilidade? Como é que você enxerga isso? Eu acho que sim. Assim como, né, aquele paralelo da culinária, eu acho, por exemplo, fava tonka, agora a gente vê em pratos aí, a gente usa aqui também. Então, eu acho que isso é algo que está realmente se desenvolvendo. É uma riqueza que a gente tem que usar sim. E eu acho que a gente está se diferenciando muito, assim, na perfumaria. Eu acho que cada vez mais a gente está aumentando o custo de perfumação, as pessoas estão conhecendo cada vez mais, né? Estão tendo conhecimento, então a exigência do consumidor é cada vez maior. Então eu acho que a gente está com um desenvolvimento super bacana, assim, muita performance, né? Que o brasileiro gosta disso, gosta que seja intenso. A gente não quer mais ser cópia do mundo, né? Assim, lógico, a gente busca inspirações em tendências, ver o que está acontecendo por ali, traz pra gente, mas aí a gente vai trabalhar com algum ingrediente que só a gente tem, um acorde que a gente só a gente tem, por exemplo, quero trabalhar com uma nota de goiabada. Então isso é super legal, né? A gente começa a se apropriar da perfumaria e desenvolver um pouco mais esse nosso lado, né? Esse nosso DNA que é tão rico e que a gente tem muito a explorar ainda. Então... Interessante. E durante todo esse teu percurso para chegar como perfumista, qual que foi o seu maior desafio, assim? E também acaba com um grande aprendizado, né? Teve algum momento nesse teu percurso que você falou assim, não, acho que eu vou fazer outra coisa, vou mudar de... Acho que nunca cheguei nesse ponto de falar, não quero, tá muito difícil. Eu acho que a carreira do perfumista tem muitos desafios e acho que a graça é você superá-los, assim, e realmente parece meio balela, mas é isso mesmo. Chega um briefing, às vezes te dá sabe aquele friozinho na barriga que você fala, nossa, o que eu vou fazer aqui? Mas aí quando você faz, você fala, nossa, que delícia, que legal, você começa a ser super criativo, eu acho que isso é muito gostoso. Mas a carreira é muito desafiadora, né? Para você conseguir entrar no meio, eu acho que isso tem poucas vagas, não é sempre que tem vaga para a escola de perfumaria. Você tá longe da sua família. Quando eu fui para a escola de perfumaria, foi final de 2019. E eram 4 anos na França. Tá. Foi no meio da pandemia. Então, na época eu namorava. E eu fiquei 8 meses sem conseguir encontrar meu namorado. Então, acho que isso foi um desafio, mas ao mesmo tempo um aprendizado, né? Eu tava ali realmente pela minha paixão pela perfumaria. E isso, lógico, a gente tem o WhatsApp, tem a tecnologia ali para ajudar. Mas falta o cheiro, você né? Você tem que ali dar uma equilibrada, mas eu tava presa no meu apartamento na França durante esse tempo todo, treinando de casa. Então, a gente teve muitos desafios ao longo do processo, mas eu diria que quando eu entrei na Givaudan e eu comecei como estagiária em avaliação, logo depois eu acabei entrando como avaliadora de fragrâncias. Então, eu trabalhava e desenvolvia as fragrâncias com os perfumistas.
E durante esse tempo eu fiquei tão apaixonada, porque eu lidava com os clientes, eu entendia do portfólio dos clientes, eu conseguia sugerir ideias, assim, a gente estava tão envolvida ali no processo criativo, que eu parei em um momento e falei, nossa, será que eu quero mesmo estar ali criando perfume? Será que eu quero, talvez, estar aqui com uma avaliação que é tão rico quanto, é tão legal, né? Tem seus desafios, você coordena um projeto com todas as áreas, assim, é muito dinâmico. E talvez um pouco menos sozinho do que o papel do perfumista. Mas aí depois trabalhando em alguns projetos mais de nicho, mais criativos, eu falei, não, eu quero estar ali criando mesmo, sabe? Eu não quero estar aqui só talvez dando a ideia em alguns casos, eu quero poder criar. E aí foi que eu falei, não, com certeza eu quero... É muito interessante porque assim, rapidamente você explicou qual que é o papel do avaliador e do perfumista, que eles são tão próximos, mas e tão diferentes, né? Assim, porque é o que você falou, é muito dinâmico um e o outro é muito trabalho sozinho, muito criativo. É verdade. Mas você foi realmente seguindo aquilo ali. Por esse caminho. E eu acho que o papel do perfumista, hoje, ele tá mais dinâmico também, né? A gente tem mais exposição com os clientes, a gente pode explicar as nossas ideias, a gente se envolve mais, a gente tá mais próximo, então acho que isso me ajuda um pouco, né, nessa falta da questão da avaliação. E a gente tem... A perfumista moderna. Mais moderna. E a gente está trabalhando cada vez mais em conjunto. Então é muito gostoso, assim. Aqui na Givaudan a gente tem um time maravilhoso. A gente trabalha muito juntos nas criações das fragrâncias. A gente assina perfumes juntos. Então tem um espírito de equipe muito legal. Então eu acho que isso ajuda. Não é você totalmente sozinho. Às vezes você começa com sua ideia sozinha, mas você melhora a sua ideia com os outros. Então eu acho que isso é gostoso. É muito nítido, realmente, assim, quando você fala, o brilho no teu olhar, essa paixão mesmo. E fora daqui da Givaudan, quem é a Carol? O que a Carol gosta de fazer? Carol, assim, com sport, você já falou que a parte de gastronomia é uma paixão também. Eu adoro. Eu adoro provar ingredientes novos, ver o que está acontecendo. Gosto de entender um pouco de tendências, então tentar entender o comportamento do consumidor. Eu amo viajar, não preciso falar muito isso, mas assim, conhecer novas culturas, e eu sou apaixonada por línguas, então eu acho que você realmente consegue conhecer uma cultura quando você fala essa língua. Então o fato de ter ficado na França todo esse tempo, eu acho que o fato de saber francês abre portas, assim, então eu acho super importante, e toda vez que eu vou para algum lugar eu tento pelo menos entender uma ou duas palavras, né, aquela coisa que... Pra chegar mais perto. Pra chegar mais perto, eu acho que isso é gostoso. E tem algum lugar específico que você já foi, que você falou assim, marcou muito a questão olfativa da... Olfativa. França pra mim é muito especial, né? Eu sou muito apaixonada pela Provence. Então, acho que antes de entrar realmente no universo da perfumaria, eu já sabia que era algo que eu queria. Eu tinha lido um livro que era Um Ano na Provence, e aí eu fui e eu me apaixonei. Aí eu brinco, né? Falo, nossa, quando eu tava na França, ainda que você tá em Paris, o ano é quase todo cinza. Aí vai chegando o verão, você fala, vai pra Provence, a luz é diferente, né? Então, a gente, até com as outras pessoas do curso, a gente fazia algumas viagens para ir ver ingrediente. Então a gente foi para ver a lavanda, a gente foi ver... Da plantação, colheita. Assim. A mimosa. Então eu acho que isso é muito marcante, assim. Eu acho que pelo fato de estar na França, na escola de perfumaria, a gente tem um jardim escola, que é incrível. A gente tem tuberosa, gardênia, mais de 50 tipos de rosas que têm cheiros diferentes. Sim, bárbaro, né? Então é incrível. Eu acho que, se eu posso falar assim, hoje um lugar que me marcou muito foi a França, mas eu tenho certeza que tem muitas coisas por aí. Meu sonho é conhecer a Ásia, ainda não fui, e eu tenho certeza que vai ser incrível, assim, porque a questão de temperos, eu amo comida asiática, então eu acho que isso deve ser algo muito rico também. É um outro lado, né? É um outro... Que legal. E daí, como que você descreveria, então, olfativamente o Brasil? Assim, qual que você acha que é o cheiro olfativo, a marca olfativa do Brasil? Olha, eu acho que o Brasil é muito verde,
né? Assim, não tem erro. Eu acho que é verde, é fresco. Frutado, lógico, né? Porque eu acho que a gente tem... A fruta traz felicidade, traz alegria, então eu acho que isso é super importante. E eu acho que teria um toquinho ali amadeirado, um toquinho marinho, se você pensa todo o corpo fundo, mais ou menos. Mas eu acho que a gente é uma mistura ali, né? Então tem, assim, um toque aquoso para trazer uma fluidez, né? A gente é leve, a gente é feliz, tem esse frescor verde. Então eu iria mais, talvez, um frescor frutado verde com um toquinho amadeirado ali para arredondar a fragrância. Ah, que delícia. Tem algum projeto que teve, assim, imagino que o primeiro teu projeto deve ter sido, assim, o mais, é como nascer um filho mesmo, né, assim. Tem algum em específico que teve alguma coisa diferente, alguma coisa que chamou mais atenção, Uma uma curiosidade. curiosidade, alguma... Cada projeto é tão... Traz uma vida diferente. Eu acho que teve 2 projetos internos que a gente trabalhou. Um deles que foi... A gente estava trabalhando um pouco falando da geração Z, né? Então, que era totalmente sem filtros e a gente queria criar fragrâncias super diretas e falando de amor. E aí eu acho que é aquela primeira ideia que você fala assim, nossa, eu tenho que criar uma fragrância, que foi realmente a primeira, né, que você vai criar. E você fala, como que eu faço isso? Porque você está acostumado a criar seus acordes, você, lógico, estuda muitas fragrâncias do mercado, mas você quer criar uma coisa totalmente nova e quando você coloca 2 coisas juntas, às vezes elas não cheiram ainda um perfume, né? Você fala assim, eu quero que meu perfume cheire o cheiro da Sephora, né? Assim, ainda ele tá muito cru. E aí, a minha ideia era, falava de amor, a ideia, eu queria pensar num cinema noturno, assim, a céu aberto, e aí eu pensei em cheiro de gardenia à noite, e eu queria trazer alguma coisa mais fã, assim, pra fragrância. Povo, né? Eu falei, bom, cinema, amor. Eu falei, é pipoca. Então, e foi uma ideia que eu tive no banho também. Que eu tava assim, como que eu vou combinar a gardenia? Porque é uma flor que eu amo também, né? E aí eu falei, não, vamos trazer essa nota de pipoca. E aí essa ideia de como lapidar foi aos poucos, assim, trazendo mais nota musk, deixando menos verde, né? E a ideia de como você vai fazer uma pipoca salgada, né, na fragrância, como você vai dar esse efeito. Então foi super legal, Adorei assim. isso mesmo. E era um momento que eu tava no final da escola de perfumaria e a gente tem alguns mentores. E eu lembro que muitos perfumistas me ajudaram, eles cheiraram e falaram assim, mas a sua pipoca, ela não tá tão doce. Eu falava, não, mas eu quero pipoca salgada mesmo. E aí, quem me deu uma dica incrível foi o perfumista Cantambich, que ele falou, olha, Carol, não é porque você quer uma pipoca salgada que você não tem que trabalhar um contraste. Então isso eu levo para todo, né, para toda vez que eu vou criar alguma coisa que eu quero um efeito salgado, eu tenho que trazer uma nota doce junto, porque vai realçar esse lado salgado que eu tô querendo. Então, isso foi um aprendizado bem legal, assim, que eu carrego comigo. Que legal. E ótimo você estar falando aí de mentores, que eu queria saber de você, assim, tem alguma referência? Quem é que você se inspira? Quem é a pessoa, assim, que você está sempre... que te inspire mesmo? Olhando. Eu acho que tem muitos perfumistas, assim, né? E eu acho que na Givaudan tem muitos que eu admiro. O primeiro perfumista, assim, que eu tomei conhecimento e li livros era o Jean-Claude Ellena, que na época ele estava na Hermès. E aí eu comecei, eu amava, assim, meu sonho até hoje eu nunca ouvi, assim, mas é uma pessoa que eu admiro pelo jeito que ele fala dos ingredientes, dos perfumes dele eu gosto bastante. E aí, falando de Givaudan, Calice Becker, né, que é a atual diretora da Escola de Perfumaria, que tem grandes criações na Givaudan, como o J'adore, por exemplo. E ela foi a nossa mentora durante esses 4 anos. E ela é muito inspiradora, assim, seja pelo jeito que ela pensa na perfumaria, o legado que ela vai deixar para a perfumaria de passar para as próximas gerações, modificações na escola que ela criou, método de ensino, super, assim, tecnológico, sabe? Jeito de criar, e ela tá ativa
totalmente, assim, ela tá na escola, mas ela lidera muitas frentes por aí, então eu acho que é uma pessoa que me inspira bastante, assim, bem inspiradora. Interrompemos o nosso papo de perfumaria para trazer os nossos patrocinadores, agradecer a Perfumares, que é uma escola de perfumaria. Segue, visite o site para conhecer um pouco mais. E a Pelica Energy, que vai além de uma marca de camiseta de perfume, mas traz também 7 práticas para você viver melhor. Acesse o QR Code para saber um pouco mais sobre esse propósito da marca Pelica Energy. Tem alguma coisa que você queira falar? Que, assim, eu quero que as pessoas saibam mais desse meu lado, eu quero que as pessoas me conheçam mais por isso, por aquilo? Sim, não? Eu acho que... Eu tô muito no começo da perfumaria, eu acho, ainda, então... Mas já já tem que ir guiando isso, né? assim... eu... sei... Eu gosto, às vezes você acha que você gosta muito de uma coisa e quando você vê, se tem um desafio que você fala, nossa, é tão difícil trabalhar essa nota e de repente você se apega e descobre um outro lado, né? Eu sempre gostei muito de nota sândalo, cremosa, floral, então floral branco pra mim, solar, tuberosa, gardênia, flor de laranjeira, eu adoro, mas... e eu nunca liguei muito, assim, talvez pra nota frutada. E hoje é uma mega tendência, assim. E é algo que eu tô descobrindo que eu gosto muito de trabalhar também. Então, tentar trazer naturalidade para as notas frutadas, que é um desafio gigante, né? Que a gente tem para não ficar com aquele cheiro de, sei lá, de frutinha. Então, eu acho que isso é bem gostoso. E vamos ver, eu ainda tô no começo da perfumaria. Tem muita coisa aí. Então, assim, como que você se abastece no seu trabalho de conteúdo? Aonde que você... Quais são as suas fontes de aprendizado? Eu acho que muita troca, né? Então, seja dentro do universo com os perfumistas mesmo, falar de ingredientes, às vezes é muito importante você conversar sobre ingredientes que não estão mais disponíveis para a gente, ou então como que eles trabalham com esses ingredientes, né? Eu acho que a carreira do perfumista é de constante aprendizado, então nesse universo falando de ingredientes. Quando a gente está com as avaliadoras, marketing também para entender a parte de tendência, o que está acontecendo, cheirar o que está no mercado. Então, assim, sempre que, vou viajar ou estou aqui em São Paulo, vou em alguma loja, eu gosto de cheirar e ver o que está acontecendo por aí. E assim, trazer dos outros universos, né? Que igual a gente sempre fala que a gente traz o vocabulário das outras artes, é inspiração também de todas as outras artes. Então, seja um tecido que está super em alta, seja uma textura, né, que a gente vê por aí, um ingrediente que estão usando bastante na culinária. Vamos tentar trazer, vamos fazer um acorde disso. Eu acho que é algo bem inspirador, assim, bem gostoso de trabalhar. Que interessante. Gente, agora eu entendi porque é Carolzinha. Realmente, assim, essa coisa dele, assim, simpatia, assim, gostoso demais de conversar com você. Acho que dava para ficar aqui realmente a tarde inteira. Ficaria com certeza, que delícia de papo. Carol, você pode falar pra gente aonde que as pessoas podem te encontrar para poder saber um pouquinho mais quem é a Carol, porque eu tenho certeza que muita gente vai começar a ter você como referência, já deve ter muita gente, mas assim, começar a ter a Carol como referência àqueles que querem seguir a perfumaria. Legal, obrigada pelo convite. Eu tô no Smells Like Memories, que fica no Instagram. Você pode procurar como Carol Belli também, se for mais fácil, mas eu tô lá. Postando aos poucos. Mas, timidamente, como ela chegou nessa sala aqui, timidamente, mas assim, com conteúdo bárbara. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito você aqui. E, pessoal, segue a gente no Papo de Perfumaria, trazendo novas perguntas, trazendo sugestões de novos entrevistados. E obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez.